Olá pessoal, tudo bem? Continuando aqui então com a parte da documentação do nosso projeto, agora nós vamos para a parte de anotações. Essa parte ela está dividida em duas aulas, porque é bem trabalhosinho fazer a parte de anotação aqui dentro, porque são muitos detalhes que nós temos que inserir. Então, para não ficar cansativo para vocês, dividi em duas aulas. Vamos lá. Na primeira etapa, nós vamos colocar tudo que é automático. O que vai ser automático na anotação? Nós vamos colocar aqui a simbologia da luminária e nós também vamos colocar o identificador nos interruptores. Então, antes de mais nada, verifique se o seu projeto já está na escala 1:50, nível de detalhe baixo. Aqui eu vou dar um cancelar e aqui nós vamos trabalhar com linha oculta. Então, essas são as configurações, 1:50, baixo e linha oculta. Feito isso, nós vamos vir aqui na aba Anotar. Em seguida, aqui na área de identificador, nós vamos vir em Identificar Todos. Aqui a gente pode identificar tudo de uma vez que existe aqui dentro do projeto, só que nós vamos por partes. A primeira coisa que nós vamos identificar são as luminárias. Então, a gente tem que encontrar aqui, olha, identificadores de luminárias. Repare que ele já está carregada a família CC_ID_luminária. Então, é essa anotação que a gente vai trazer para dentro do projeto. Então, vocês vão habilitar aqui, olha, do ladinho, identificadores de luminária. Não habilitem chamada de detalhe, ela fica sem o tiquezinho mesmo. Feito isso, você pode dar aqui um OK e repare que todas as luminárias foram identificadas. O que significa essa anotação? Bom, aqui na parte de cima nós temos quantos VA nós temos nessa luminária. Quer ver? Olha, eu vou esconder aqui a anotação. Se eu vier aqui, essa luminária tem uma carga aparente de 100 VA. Então, é exatamente a carga aparente que mostra aqui para nós. Em seguida, nós temos o número 3. O número 3, ele representa o quê? O número 3, ele representa o circuito de iluminação. Então, aqui o número 3 é o circuito. E aqui, o A representa a chave desse interruptor. Então, eu sei que o interruptor A liga essa luminária. Então, como a gente colocou em identificar todos, todas as luminárias já foram identificadas de forma automática. Então, se o seu identificador não está aparecendo como A, B, C, D, E e E, é porque nas aulas anteriores você fez algo errado que não funcionou. Então, aqui é o momento de verificar se todas as chaves estão com a anotação correta. Se você fez em outra ordem, não tem problema. O importante é aqui estar com todas as chaves na identificação da luminária. Continuando aqui, então, agora nós vamos identificar aqui as chaves. Então, a gente vai voltar aqui em identificar todos, só que dessa vez nós vamos fazer aqui a identificação do dispositivo de iluminação. Então, basta habilitar aqui, não quero chamada de detalhe, vou dar um OK. No momento em que eu dei o OK, repare que as letrinhas apareceram aqui em cima da caixa. Então, o que a gente vai fazer agora? Seleciono a letra e trago aqui para fora. Olha, você pode trazer alinhadinho ou trazer mais para baixo. Infelizmente, isso a gente tem que arrumar manualmente, ok? Então, aqui, olha, eu trago para cá. Aqui, olha, tente estabelecer um padrão para sempre ficar do mesmo lado, ok? Aqui, como esse é um projeto pequeno, não tem tanto problema, mas em projetos maiores é legal você sempre estabelecer um padrão aqui, olha. Então, eu seleciono a letra, venho em arrastar aqui, olha, e já trago mais para cá. Então, pronto, aqui já está tudo identificado. Então, eu sei que esse é o interruptor A que acende a lâmpada A, eu sei que esse é o B que acende a B e assim sucessivamente. Aqui eu vou salvar o meu projeto, porque então agora a parte de iluminação já está pronta e a gente vai passar para a identificação dos conduítes.
Aqui, pessoal, como nós estamos trabalhando com conduítes e não com fiação, nós vamos ter que usar o recurso de símbolo aqui na aba anotar para fazer a identificação dessa fiação. Por quê? Porque se a gente usasse fiação, a gente ia ter que usar um padrão americano para a identificação delas. Então, eu prefiro fazer por conduítes e utilizar a ferramenta de símbolo para inserir essa anotação. Então, eu vou vir aqui em propriedades, vou vir em símbolo. Quando vocês clicarem em símbolo, repare que nós temos algumas identificações de fiação. O que são essas identificações? Eu tenho fase, fase terra, FFT, eu tenho fase neutro, eu tenho fase neutro terra, eu tenho fase neutro terra retorno e eu tenho fase retorno, ok? Eu vou inserir aqui um fase neutro terra e retorno só para vocês verem como que ela funciona. Então, repare que eu inseri a família aqui. Então, se eu clico aqui em cima nela, eu tenho duas interrogações. Por quê? Porque a primeira interrogação, aqui a de cima, a gente vai preencher com o circuito. E aqui, a de baixo, a gente vai preencher com o diâmetro quando ele for diferente de 2,5, que é o padrão usado. Se você reparar aqui do lado, olha, eu tenho a bitola do meu fio e eu tenho o circuito, ok? Então, aqui ela é preenchida desse jeito. Para quem não está muito familiarizado com esse tipo de anotação, aqui nós temos fase, que é apenas o risquinho. Em seguida, nós temos o neutro, depois temos o terra e o retorno. Então, nós vamos fazer a identificação dos conduítes com essa simbologia, ok? Então, aqui eu vou deletar. Nós vamos começar aqui pelo dormitório 1. Então, eu vou vir aqui em símbolo e aqui, olha, vamos ver. O que chega aqui para o meu dormitório 1? Chegam dois circuitos. Chega o circuito do dormitório 1, que nós vamos ver aqui, olha, é o circuito 5, e também chega o circuito 3, que é o de iluminação. Então, são esses dois circuitos que passam por a caixinha aqui, pela nossa caixinha de iluminação. Então, sai daqui do meu quadro para vir para cá a fiação do circuito 3 e 5. Então, eu já sei o que eu vou ter que inserir aqui, olha. Então, eu venho aqui em símbolo, venho aqui em propriedades. Aqui nós vamos escolher fase, neutro e terra. O retorno ele é utilizado apenas aqui com o interruptor. Então, o que eu vou fazer? Olha, eu vou parar o meu mouse e vou apertar barra de espaço. Daí, eu consigo fazer com que ele fique alinhado no meu fio. Então, eu vou colocar um referente ao circuito 3 e um referente ao circuito 5. Pessoal, se vocês tiverem dificuldade com essa questão, eu recomendo vocês estudarem um pouquinho sobre projeto de elétrica, ok? Porque o objetivo desse curso não é abordar esse tipo de tema com vocês, mas sim mostrar como funciona a ferramenta do Revit Map Elétrica aplicado em projetos. Então, eu vou dar sequência aqui no curso, mostrando e indicando, mas caso você sinta necessidade, procure conhecer mais sobre projetos elétricos, ok? Então, aqui, vamos falar da primeira fiação que sai daqui do meu quadro, que é a de iluminação, que é o circuito 3. Então, eu vou preencher aqui, olha, circuito 3. E iluminação, se vocês se lembram, nós estamos falando, olha, vou selecionar aqui o meu circuito 3, nós estamos falando de uma bitola de 1,5 milímetros. Então, a gente tem que identificar aqui porque ela é fora do padrão que a gente está acostumado. Então, eu venho aqui, a bitola a gente usa com hashtag na frente, 1,5. Você pode colocar mm, não tem problema. Aqui eu optei por não usar o milímetros para não poluir muito o nosso projeto. Então, aqui, a primeira fiação que chega é a do circuito 3, com 1,5 de diâmetro, e depois vai chegar a do circuito 5, que é a das tomadas.
Só que a do circuito 5, se eu vier aqui, olha, seleciono propriedades, repare que ela é de 2,5, que é o padrão do nosso projeto. Então, eu não preciso identificar aqui qual que é. Pronto, então eu saí aqui do meu quadro, vim aqui para minha caixa de distribuição e agora eu vou preencher o resto aqui do meu quarto. Então, aqui, para esse daqui e esse daqui, eu tenho apenas o meu circuito 5, porque eu não tenho iluminação aqui. Aqui são só tomadas. Então, eu venho aqui com o meu símbolo, paro aqui em cima, clico, e a mesma coisa aqui, olha, nesse outro, eu paro e clico. Aqui, o que, que a gente vai preencher nesses dois? O circuito. Então, eu posso selecionar os dois, preencher com 5 e tudo certo. Agora, continuando aqui, para esse daqui, o que, que nós vamos ter? Nós vamos ter o circuito 5 novamente, por quê? Porque eu tenho uma tomada lá embaixo, então vou colocar aqui o circuito 5, já vou preencher, e aqui nós temos o circuito 3, que eu tenho aqui, então, um fase e um retorno, porque é ele que é o responsável por acender a minha lâmpada. Então, eu vou parar aqui, olha, aperto barra de espaço, seleciono, aqui então vai ser o meu circuito 3, com uma bitola de 1,5. Então, fica dessa forma aqui a nossa anotação. Vamos continuar aqui. O que que eu venho para cá? O que que eu trago para cá? Eu continuo trazendo o circuito 3 e o circuito 5, porque o circuito 3 ele vai alimentar a luminária aqui do banheiro e o circuito 5 ele vai alimentar aqui a tomada do banheiro. Então, eu venho aqui em símbolo, aqui repare que tá fase e retorno, só que aqui não é fase e retorno, aqui é fase, neutro e terra que eu trago. Então, eu vou trazer um para cá, deixa eu colocar um aqui, e o outro aqui. Então, esse daqui é referente ao circuito 5 das tomadas, e esse daqui é referente ao circuito 3 da iluminação. Então, aqui 1,5. Pronto, então eu vou parar aqui e agora a gente vai fazer o do chuveiro. Por quê? Porque o do chuveiro, ele é um circuito exclusivo. Então, ele vem daqui para cá e daqui para cá. Então, vamos preencher. Aqui, para o chuveiro, nós vamos utilizar fase, fase, terra. Então, eu vou trazer aqui, olha, aperto barra de espaço e o mesmo vai vir para cá, olha, aperto barra de espaço. Vou selecionar, antes de eu selecionar, eu vou verificar, olha, o circuito do chuveiro é o circuito 7 e 8. E aqui nós estamos com uma fiação de 6 milímetros. Então, eu vou vir aqui em propriedades, vou selecionar esses dois. Aqui o circuito é o 7,8, circuito 7,8. E aqui a bitola é de hashtag 6. Então, aqui já fica certinho. Então, lembrando, aqui eu saio daqui com o circuito 3 e 5. E aqui desse conduíte eu saio com o circuito 7 e 8, porque ele é exclusivo do nosso chuveiro. E aqui a gente só identifica a fiação que é diferente. Para a gente encerrar a aula de hoje, então, eu vou fazer aqui esse último trecho do banheiro. Então, para esse trecho aqui do banheiro, nós temos 3 e 5 também. Por quê? Porque eu tenho interruptor e tomada. Então, eu vou vir aqui com símbolo. Aqui eu vou vir, só que aqui pro interruptor eu preciso só do fase e retorno. Então, eu vou parar aqui em cima do meu conduíte. Aqui, olha, dessa forma. E ali para o outro eu preciso de fase, neutro e terra. Aqui, barra de espaço, ele rotaciona. Então, esse daqui representa o circuito 5 e esse daqui representa o circuito 3.
e aqui hashtag 1,5. E agora a gente precisa alimentar essa tomada. Só que aqui para a tomada, repare que ela tá pequenininho aqui. Então, eu venho aqui em símbolo, fase neutro terra, eu vou inserir aqui no meio, só que daí aqui não dá para a gente ver realmente o que aconteceu. Então, o que eu vou fazer? Coloquei bem no meio, seleciono, vou mover aqui um pouco para o lado, dessa forma, acredito que movi demais ou não, para não gerar conflito. Seleciono e eu tenho como habilitar aqui a linha de chamada. Só que ela já tem um tamanho específico. Então, agora, olha, eu pego aqui no final dessa minha linha de chamada e trago para cá. Eu não peguei no finalzinho dela, vamos ver aqui. Vou ajustar aqui com as setas do meu teclado. Aqui certinho. Aqui é o circuito 5. Então, tudo certo? Então, vamos recapitular. Desse conduíte aqui, por esse conduíte, passa o circuito 3 e 5. Então, chega o circuito 3 e 5. Aqui eu venho só com o circuito 5 porque é só de tomada. Aqui, para esse outro, eu venho com o 3 e o 5 porque é tomada e interruptor. Só que o interruptor vem em fase e retorno. E aqui o circuito 5 desce para a nossa tomada. Já aqui eu venho com o circuito 3 e 5 novamente, porque nós vamos distribuir pelo banheiro. Então, aqui vem o 3 e o 5, porque ele vai passar para o interruptor e tomada. E aqui nesse pequenininho, apenas o 5. Como o nosso chuveiro tem um circuito exclusivo, então passa aqui pelo conduíte apenas a fiação do chuveiro. Então, aqui circuito 7 e 8, hashtag 6, a espessura da nossa fiação. Aqui 7 e 8 e hashtag 6. Bom, então eu vou salvar aqui e na próxima aula a gente continua com a identificação do resto do projeto. Lembrando que, se você tiver dificuldade com essas nomenclaturas que eu estou usando, de fase, neutro, terra, retorno, quando eu uso o que, dê uma pesquisada para que você não tenha mais dificuldades sobre isso. Para você que se interessa por projetos de instalações elétricas, convido você a conferir o nosso curso de Instalações Elétricas Residência de Alto Padrão, onde nós desenvolveremos o conteúdo a partir desse treinamento básico, passaremos pelo intermediário e também avançado. Ele dá direito ao certificado oficial da Autodesk de conclusão de curso, mediante a aprovação do trabalho final, e nele também nós trabalharemos alguns sistemas dentro do projeto elétrico, como telefone, antena, dados e muito mais. Então, não deixem de acessar o nosso portal cursosconstruir.com.br e conferir esse novo treinamento.